Ora viva, muito boa noite, caríssimo telespectador e internauta que nos veio a partir da TMT Posição 17, como também o caso da página do YouTube FTV Lives. Estamos cá para mais uma edição do programa Linha da Frente, que passa todas as terças-feiras, às 20 horas e 45 minutos na sua tela, para lhe trazer o melhor do debate. E hoje não vai ser diferente, temos três painelistas que nos vão ajudar a analisar dois temas cruciais sobre Moçambique. E como temos dito habitualmente, este programa é sobre si, caro telespectador, e é caríssimo telespectador quem está na linha da frente, pois cada tema é abordado para melhorar aquilo que é o seu estilo de vida. Passo então a cumprimentar e dou espaço para a apresentação dos pontos prévios, o caríssimo que está mesmo bem ao meu lado direito, Daniel Chamboco. Muito boa noite, seja muito bem-vindo a esta edição do programa Linha da Frente. Queira, por favor, também trazer a sua saudação aos nossos caríssimos telespectadores e internautas que nos veem e ouvem neste momento. Muito boa noite. Muito boa noite, meu caro. Boa noite a caros telespectadores que estão nos assistindo neste momento. Estamos aqui para compartilhar convosco aquilo que é a realidade do nosso país e estou muito feliz por estar aqui convosco no dia de hoje. Muitíssimo obrigado. Tem algum ponto prévio para apresentar de forma muito breve? Sim, o meu ponto prévio está mesmo relacionado às manifestações que decorreram ontem na província de Tete, tanto como na cidade de Chimoio, onde observamos polícias municipais a correr com arma AKM, o que não é correto, e neste momento gostaria, portanto, de dizer às autoridades locais, às autoridades municipais, para sempre optarem por diálogo, optarem por conversar com os taxistas, compreender as dificuldades que estão a enfrentar para junto poderem encontrar uma solução de resolver aqueles conflitos, porque nós não queremos que vivamos em conflito, queremos que encontremos soluções para que nossos conflitos sejam resolvidos. E também em relação mesmo à própria cidade de Chimoio, gostaria de apelar aos taxistas que, quando as autoridades locais elas exigem o uso de capacete, o uso de alguns materiais de proteção, isso não é para o bem da autoridade, não é para o bem do presidente do município, é para o bem dos próprios taxistas. Então é importante receber essas medidas como medidas que vêm salvaguardar a nossa vida, como medidas que vêm ajudar a si taxista, como aos seus familiares. Portanto, gostaria mesmo de apelar aos taxistas que coordenem também com os presidentes dos municípios, com autoridades, para que esses pontos possam ser ultrapassados o mais rápido possível. Muito obrigado. Muito obrigado, caríssimos telespectadores. Temos também conosco, já do meu lado esquerdo, Aida Moçanga, que também nos vai apresentar a sua saudação, como também os seus pontos prévios para esta noite. Ela vai analisar, junto de Daniel Chamboco, como também Manuel Moiano, os dois temas que nós temos propostos para si nesta noite. Aida Moçanga, muito boa noite. Muito boa noite. Boa noite, caro telespectador. Primeiro agradecer por estar aqui. Dizer que estou cá para abordar essas questões. Espero abordar num contexto de muita paz, e acima de tudo estamos no mês das crianças. Felicitar a todas as crianças, um 1º de junho muito bem passado, e que possam crescer de forma sustentável e que sejam a continuidade de bons ideais do país. Eu não tenho nenhuma informação prévia, agradeço desde já. Muitíssimo obrigado, e estamos mesmo no mês das crianças. É um tema que nós vamos tentar abordar logo na primeira fase deste programa, mas antes mesmo fazemos a transição para Manuel Moiano. Muito boa noite, os seus pontos prévios para esta noite, e quero, por favor, saudar os nossos caríssimos telespectadores e internautas que nos veem e ouvem. Da vossa página do Facebook e YouTube. Agradecer à FTV pela unidade desse espaço. Saudar os meus colegas do painel, assim o nosso moderador. Bom, rapidamente, como resumo, o meu ponto prévio, eu quero aqui pedir à autoridade municipal, o governo local, porque o município é eleito por nós estamos aqui como cidadão, como os munícipes,
exigimos nossos direitos, porque pagamos imposto para que o município faça o melhor trabalho para o município, para o seu município. Quero tentar transmitir sobre a situação que está no mercado de Esquelene. Esquelene parece que é um mercado abandonado. Temos lá o Parque de Esquelene, que termina de chapa. Temos ao lado aí a Praça dos Combatentes. Seria uma das praças mais cuidadosas, uma praça que o município de Maputo deveria muito bem organizar, tirar os contêineres de lixo. Você passa daquela rua para quem vai a Júlio Nyerere, é tudo lixo aquilo e acaba irritando o próprio município que está aí a passear. Você não pode passar naquela rua a comer uma banana nas mãos. Estamos dentro da cidade capital. Então, é preciso que o senhor Manhique, como chefe maior desta cidade, que olhe para o seu povo. O povo elegeu-te para poder fazer todo o trabalho, porque aquilo é um atentado à saúde pública. E muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Daniel. Uma vez mais, caríssimo telespectador, nós temos 2 temas a abordar e começamos mesmo sobre este contexto do mês das crianças. Estamos a 3 de junho de 2025 e o primeiro tema a ser abordado é que tem a ver com estas crianças. O país registra mais de 80% de crianças a viver na pobreza. Este é um tema doloroso, no entanto urgente. A realidade da infância em Moçambique é um recente relatório que pinta um cenário ainda mais alarmante. Estamos a falar de mais de 50% de crianças que vivem sem acesso adequado à saúde, educação, mas também nutrição. Caríssimo Chamboco, muito boa noite mais uma vez. Como explicar que após 2 décadas de desenvolvimento e tantos programas também que tinham como objetivo desenvolver o país, existam tantas crianças, mais de 50%, estamos a falar de 80% já em termos mais específicos, a viver numa situação de pobreza? Muito obrigado. Em relação a este ponto, é um ponto meramente importante a ser debatido, é um ponto que não deve ser levado simplesmente como número. É um ponto que carece de uma atenção especial por parte de todos nós, por parte do governo, tanto como por parte de toda a família moçambicana. Em relação às crianças, nós sabemos que as crianças são flores que elas nunca murcham, mas nunca murcham quando a gente for a observar o aspecto de regá-las, né, para que cresçam bem. E se nós não regarmos para que essas crianças cresçam bem, não darmos o acompanhamento, taxativamente isto acaba por comprometer o futuro das mesmas crianças. Acabamos por observar na fase das crianças, onde as próprias crianças não têm acesso à alimentação adequada, a falta de saneamento básico, falta de assistência, a falta de uma saúde adequada para o seu próprio crescimento. E isto acaba por comprometer o futuro desta criança. Bem, eu compreendo que como país enfrentamos vários desafios e em relação a isto, desde a independência até agora, nós temos que compreender que é um processo gradual, é um processo que nós, como um país sob liderança, portanto, da Frelimo, que estão sendo feitos esforços para que essas dificuldades possam ser ultrapassadas. É claro que dizer para que estas dificuldades possam ser ultrapassadas, pode aparecer ali, caro telespectador, dizer que já temos muito tempo a dizer que essas dificuldades podem ser ultrapassadas. Vamos analisar juntos. Em 1975, observamos o nível mais baixo ainda de pobreza em relação a esta fase na qual a gente se encontra. Então, de lá para cá, houveram algumas mudanças, onde essas mudanças estão ainda no processo de crescimento. Então, é preciso compreender que juntos nós temos um papel
importante para contribuirmos, para podermos sair nesta fase na qual nos encontramos, onde que é de 80% das crianças que vivem na base da pobreza. Porque estas crianças, se vivem na base da pobreza, acaba por comprometer o seu próprio futuro. Uma criança que cresce sem uma boa alimentação, sem uma boa educação, dificilmente esta criança pode contribuir para o futuro da nação. Dificilmente esta criança poderá contribuir para o desenvolvimento desta nação. O que eu tenho a dizer neste momento é preciso que haja políticas eficientes que possam, portanto, beneficiar diretamente a esta camada que está sendo citada aqui por nós, para que esta camada possa crescer usufruindo aqueles que são os seus direitos básicos. Os direitos básicos das crianças não devem ser minados, eles devem ser respeitados para que a criança no seu processo de crescimento, ele possa observar Moçambique como um espelho, possa observar Moçambique como ponto do início das suas atividades. Uma criança não pode crescer com dificuldades, com lamentações, dizer que o país encontra-se em situação X. Uma criança não pode crescer com déficit de educação. Então, uma criança deve unir-se desses componentes, ter aquelas 3 refeições básicas, que ainda é um desafio que está sendo notado no nosso país. Creio eu que este desafio poderá ser ultrapassado no futuro mais próximo. E também a questão do próprio saneamento básico. Acabamos por observar em vários distritos, entendemos que existe ainda falta do saneamento básico, mas o governo, a subliderança, portanto, da Frelimo, ainda está a usar todo o esforço para que essas dificuldades possam, portanto, ser saneadas. E também gostaria aqui de dizer que este esforço para nós superarmos esta fase de 80%, não podemos só vir aqui falar que temos que superar e olharmos nos nossos representantes que nós delegamos para eles nos governar. Nós todos temos que fazer parte para contribuir para que possamos superar esta camada. Esta camada precisa muito da nossa intervenção, precisa muito da intervenção da sociedade civil, precisa muito da intervenção dos nossos representantes, precisa muito da intervenção dos professores, precisa muito da intervenção dos médicos. Então, todos nós somos chamados para que possamos contribuir de forma significativa para ultrapassarmos esta fase. Na verdade, 80% é um número alarmante, mas com a nossa contribuição, com políticas que estão sendo desenhadas, que ainda não são visíveis agora, muitos dizem que essas políticas não estamos a observar, essas políticas não são visíveis. Acredito eu que no futuro mais próximo serão políticas mais visíveis para todos os moçambicanos. E isto deve se refletir no meio da sociedade, porque eu até tenho recebido muitos comentários alegando que as crianças, não só as crianças, os jovens passam por nível mais alto de pobreza, porque nós temos muitos recursos em Moçambique. Claro que nós temos muitos recursos em Moçambique, mas temos que compreender que Moçambique é um país grande. Às vezes as pessoas observam só a província de Maputo, observam só Manica, mas se nós formos andar as 11 províncias, acabamos por observar que não é só Maputo que precisa da intervenção, não é só Gaza que precisa da intervenção dos nossos representantes. Nossos representantes têm feito um trabalho incansável para, portanto, ultrapassarmos esta fase. Então, cabe a nós contribuirmos, cabe a nós colaborarmos com os nossos representantes, com os nossos governantes, para que esta fase possamos passar para outras fases, onde esta fase eu gostaria de ouvir no futuro mais próximo, que já estamos no nível de 50% da pobreza para a camada das crianças, porque esta camada das crianças, esta camada juvenil, é a mesma camada que reflete o futuro melhor, esta camada que vem aqui refletir um desenvolvimento para o futuro
do nosso país. Então é preciso compreender todos esses componentes para não atirarmos a culpa em determinadas figuras, para não atirarmos a culpa no nosso vizinho, para não atirarmos a culpa a ninguém. A responsabilidade é de todos nós de contribuir para que as crianças possam sair desta camada, para que avancem para uma outra camada. Então, é isto que nós precisamos fazer a partir de já. É isso que nós precisamos fazer. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Caríssimo Aida Muyanga, o caríssimo Muxanga, desculpe, foi exaustivo na sua intervenção ao afirmar, inclusive, a necessidade de haver políticas. Portanto, o que nos interessa já agora saber é quais são as consequências a médio e longo prazo de ter um país com a maioria das crianças a viver em situação de pobreza. Muito boa tarde mais uma vez. De muita assistência às nossas crianças, dizia o nosso saudoso presidente Samora Machel, que são as flores que nunca murcham. E é importante a gente cuidar das crianças de forma que tenhamos adolescentes, jovens promissores, proativos, jovens capazes de trazer soluções eficientes de várias realidades que temos enfrentado no país. Mas, se nós não observarmos com atenção essa fase muito crítica, é possível, a médio e longo prazo, vermos situações de desnutrição física irreversível em crianças, o que vai possibilitar uma má formação, porque nenhum indivíduo cresce sem essa estabilidade física e emocional. E se vamos falar de pobreza para a camada infantil, não vamos falar de outra coisa a não ser a assistência alimentar, a assistência emocional. Então, para além de assistência alimentar, é importante a gente dar assistência emocional, assistir as nossas crianças. E agora observamos uma medida por parte da nossa Procuradoria em afirmar que temos que acautelar as situações de músicas que são tocadas por nossos artistas da praça. É uma atitude a louvar, porque isso é uma forma de contribuir para o bem-estar da criança. A criança que cresce num ambiente saudável facilmente poderá produzir, como é que eu posso dizer, melhor, poderá se inserir na sociedade e poderá trazer mais produtividade. Então, tem mais o aspecto de salvaguardar os serviços de saúde para essa criança. Temos que garantir a educação, que muitas das crianças, em algum momento, não frequentam regularmente a escola porque têm passado por necessidades de base, então são obrigados ao trabalho infantil para ajudar as suas famílias com as necessidades básicas que elas enfrentam. Então, há uma necessidade de salvaguardarmos os interesses da criança em prol de um bem-estar social promissor, porque não há nenhum futuro sem essa criança. Se hoje estou aqui é porque ontem eu fui uma criança e muito bem agradeço aos meus por terem me cuidado até aqui. Espero cuidar dos meus e nós como pais, nós como jovens, como sociedade, temos que ter essa mentalidade de salvaguardarmos, não expormos demais as nossas crianças a situações inóspitas. Temos verificado, em algum momento, crianças que frequentam noites, adolescentes que se embebedam, fumam estupefacientes, o que não é bom, provoca algumas perturbações mentais e, consequentemente, essa criança vem a ser um demente, né, posteriormente. Então, nós temos que evitar essas situações. Como pais, temos que zelar, como intervenientes da sociedade, os nossos representantes têm feito um grande papel, têm tido um grande papel e nós temos que louvar isso. E nós também, como sociedade, temos que ajudar,
né? A escola tem que ajudar, os pais também têm que ajudar nesse processo de salvaguardar os interesses da criança, com o fito de salvaguardarmos, né, a nossa moçambicanidade, porque sem as crianças nada podemos, e esperamos que essas crianças possam progredir de forma saudável e estejam sempre em paz e que contribuam da melhor forma para melhorar as nossas políticas. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado. Passo então a palavra ao caríssimo Moiano, já para saber quais medidas estruturais é que precisam ser implementadas de forma imediata para inverter esta realidade que podemos definir como triste no nosso país. Bom, é bem sabido que o nosso país é um país que daqui a pouco vai celebrar 50 anos da independência, mas é uma independência que somos dependentes de outros países. A Unicef indicou por aí 16 milhões de crianças que vivem na pobreza. Essas crianças, isso mostra claramente que é falta de recursos, mas não é porque o nosso país não tem recursos. Os recursos que nós temos, ultimamente, para tu ires ver lá, essas crianças que são aqui ditas hoje, que são crianças desfavorecidas, crianças infantis, que a maior parte delas são aquelas crianças que estão nas zonas recônditas, aquelas crianças que não têm condições, só depende de uma machamba para poder viver e ir à escola. Então, eu acabo encarregando isto aqui ao governo para podermos sanar esse sofrimento todo que hoje estamos aqui a ser representado ao nível mundial, porque as Nações Unidas, que se dá esse relatório, indica esse relatório, a Unicef, que sempre foi aquela organização, a ONG, que sempre apoiou ao nosso país, nas crianças desfavorecidas, crianças órfãos, crianças que não têm condições para dar continuidade às escolas. Então, o nosso governo tinha que ter uma política que visa ajudar as pessoas desfavorecidas. Temos muitos aqui no nosso país, empresários que tudo fazem para poder apoiar as crianças desfavorecidas. Da mesma forma, o governo deveria acatar e não olhar somente porque é do partido OYX. Para tu veres agora, essa criança que hoje cai como uma notícia ao nível mundial, é uma criança que não tem condições, na verdade. Mas filho dos governantes, você nunca vai encontrar fome. Essas crianças, estamos aqui a debater com colegas aqui, eles sabem muito bem de que crianças nós estamos aqui a tratar. Existem crianças que nasceram num berço que tem tudo. O pai foi o fulano xixi, nasceu aí, tem uma riqueza tudo, porque os pais são governantes. Então, aquelas crianças que estão, por exemplo, em Moma, em Macomia, que estão em Xibabava, que não tem pai, é um órfão, mas o governo lá não tem políticas atuais para poder ajudar aquelas crianças. Criar condições de fazer uma escola mais próxima. Não se faz só a propaganda durante a campanha eleitoral, que se eu ganhar vou trazer aqui uma fábrica, vou trazer aqui uma escola, mas tomando o poder, esquece tudo. Se tu saindo daqui hoje, por exemplo, para Mchungo, Xibabava lá, encontra uma escola, uma criança que tem que procurar a mais de 20 km para assistir a aulas. Então, é esse pobreza que estamos a colocar na criança. A criança com 15 anos já não quer estudar, tem que ir à África do Sul. Isso alguns nos distritos. Com 20 anos quer casar. Por quê? Porque não teve assistência. O governo não tem o assistente. Mesmo que a criança tenha projetos para progredir, tenha projeto para crescer. Eu tenho exemplos aqui que eu não gosto tanto de dar exemplos. Tem alguns amigos meus já se formaram tudo, mas porque não pertence ao JM, porque não pertence à Frelimo. O que diz? O senhor, para você ter o projeto, para ter dinheiro no banco, tem que experienciar o JM. As coisas não podem funcionar assim. Uma pessoa já formada, o governo não garante emprego para a juventude. O governo também, para tu ter acesso, tem que ser membro da JM. Então, as coisas não podem ser assim. Estamos a criar a nossa própria pobreza no nosso país. Os nossos recursos aqui são tirados para fora. E nós continuamos pobres. As nossas crianças aqui desfavorecidas continuam pobres. É simples. Há muitas igrejas hoje que estamos aqui a fazer colher das crianças. Por que o governo não faz o mesmo? Colher aquelas crianças desfavorecidas, criar um certo lugar, um centro, por exemplo, coloca aquelas crianças, garantir a segurança, a educação, o hospital, tudo lá, a escola. Acho que essa coisa de pobreza, nós não estamos aqui a cantar, nem precisar a Unicef, fundos das Nações Unidas vir aqui nos dar esse relatório todo. Estamos a passar vergonha como uma nação. São 50 anos, existem países com 30 anos da independência, mas estão num caminho muito desenvolvido do que o próprio nosso país. Os nossos governantes devem separar os poderes. Quem governa o partido é que tem que governar a nação, quem governa a nação é que tem que governar a organização. Então, tudo cabe entre eles. Quem tem ideias, projetos para favorecer o bem da maioria, acaba não se dando espaço. Tira-te para fora. Há muitos escândalos que existem por aqui. Mesmo que entra um doador hoje, quer ajudar as crianças desfavorecidas. Mas primeiro tem que passar por aí, vai para aí, depois diz, não, tira pouco isto, tem que ir para lá. Moçambique não é só Maputo. Nós podemos estar aqui bonitos, felizes aqui, mas já há distritos que parece que não está em Moçambique, distrito esquecido,
que vocês estão indo para lá, não há teste, estamos nos 50 anos, não há estrada lá, não há energia lá, não há comunicação lá, não temos até então a internet. Agora, essa criança como que vai desenvolver psicologicamente? É tudo fantochado que eu posso estar aqui a considerar. Obrigado. Até porque, como bem dizia, a falta de energia, internet e os outros painelistas já afirmavam, até mesmo acesso à saúde e à educação são uma das coisas que fazem com que a criança realmente esteja em situação de pobreza. Claro. A pobreza, caríssimos telespectadores, não é apenas falta de dinheiro, mas já foi cá dito pelos nossos caríssimos telespectadores, aliás, caríssimos painelistas, que por uma questão de tempo existe a necessidade de fazermos a transição já para o próximo tema. Moçambique está com uma falta de divisas. Falamos especificamente de dólar, como também de euros. Isto, segundo o relatório, pode estar relacionado também ao elevado índice de importação, como também fraca produção agrícola e de outros fatores. Caríssimo Xamboco, uma vez mais começo consigo esta discussão. Como é que um país rico em recursos minerais pode estar numa situação como esta, faltar dólar e euros? Muito obrigado. Em relação a este ponto, é ponto meramente importante que carece de uma atenção por nossa parte. Isto eu associo à questão estrutural mesmo para podermos ter divisas dessa nota estrangeira, né? E começando mesmo, posso dizer que nós somos um país que dependemos muito do exterior para importar alguns produtos, tanto como combustível, arroz, muitos produtos que nós importamos do exterior. Então, se chegamos a este ponto de termos divisas destas, a nota, em muitos casos, aqui estamos usamos muito dólar, né? Usamos muito dólar em relação ao próprio euro. Então, isto pode acabar por prejudicar a economia em Moçambique, pode acabar por prejudicar taxativamente a nossa economia. Isto eu costumo dizer que temos que reparar na questão mesmo organizacional, na questão estrutural, porque o Banco Mundial, o Banco de Moçambique, o governador do Banco de Moçambique, apesar dessas dificuldades que estamos a ter, ele afirmou que não temos divisas excessivamente dessas notas, que a situação está sendo controlada. Então, se a situação está sendo controlada, esta nota não deve só estar retida no Banco de Moçambique, deve circular a nível território nacional, nível território internacional, porque aqui observamos muitos moçambicanos que querem importar produtos de fora para cá, e com a ausência de dólar, isto acaba por interditar estes processos. Hoje mesmo estava a falar com um amigo que queria, portanto, importar alguns produtos de Japão para Moçambique, mas devido à ausência de dólar, ele teve algumas complicações neste processo. Então é preciso que haja medidas urgentes para que não possamos retardar o processo de desenvolvimento do próprio do nosso país devido a essas divisas. Então, para que este processo corra de uma forma saudável, é preciso que haja medidas urgentes para que não possa existir impasses em importarmos produtos de fora do país para o nosso país. A moeda deve circular sem barreiras. Ora, vejamos, existem nossos irmãos que têm dinheiro, mas devido a esta ausência de divisas, acaba por dificultar com que eles importem produtos de fora do país, onde os mesmos produtos estariam cá para beneficiar o povo moçambicano, estariam cá para beneficiar muitos de nós. Então, esta é uma fase em que carece de uma atenção urgente por parte do Banco de Moçambique para que possamos ultrapassar. Vimos lá, a CTA estava a reclamar lá devido a várias importações, onde eles dizem que devido à ausência, portanto, de dólares, já fizemos a aquisição de muitos produtos, muitas cargas, mas não estão taxativamente a sair devido a este fator. Então é um fator que acaba
por retardar o desenvolvimento do próprio nosso país. Então, para que esse fator possa ser ultrapassado, é isso que eu acabei de dizer anteriormente, que é preciso medidas urgentes para que possamos superar esse fator. Muito bem, falando mesmo em medidas urgentes, Aida Moçanga, caso estas medidas não sejam de forma imediata implementadas para evitar que a escassez de divisas tenha consequências ainda mais desastrosas, qual o impacto que esta falta pode ter, tanto no custo de vida como também na inflação? Eu penso que nós vamos colapsar, porque como nós dependemos, não dependemos só daquilo que fazemos de forma interna, dependemos um pouco daquilo que acontece no exterior. Nós temos que fazer reformas imediatas na gestão financeira, garantindo uma transparência, né? Na gestão de financeira. O governo deve atrair mais investimentos diretos, implementação de políticas cambiais que incentivem o comércio no país, né, a entrada de divisas no país, as parcerias internacionais. O país também precisa diversificar a economia, né, incentivar o desenvolvimento agrícola sustentável, como forma de se diversificar a economia, reduzindo a dependência das exportações de produtos tradicionais essenciais. Então, nós temos que trabalhar muito a questão de salientar aquilo que é o produto nacional, as capacidades que nós próprios podemos fazer, temos. Então, é hora de reformarmos a nossa gestão financeira, as políticas financeiras. Nós temos que fazer uma reforma e é urgente que se faça isso, sob pena de estarmos numa crise que não nos ajuda a avançar. Muitíssimo obrigado. Manuel Moiane, o Daniel Chamboco esteve a mencionar que o Banco de Moçambique afirmou que há divisas em Moçambique, a situação está controlada. No entanto, a Confederação das Associações Económicas veio a público, quando Agostinho Vuma ainda era seu presidente, afirmar que há falta de divisas em Moçambique. Na sua visão, o que é que está por detrás desta falha na comunicação e estes lapsos todos? Bom, nós, pelo menos eu estou ciente, estou meio informado, que há empresas que mostram dificuldade de importar a matéria-prima para o nosso país, porque o Banco Central parece que ultimamente ela tem lá mais preocupada em fazer política, negócio de dinheiro, né? E se for assim, então estamos longe para podermos crescer como uma nação. Então, essa dificuldade todas é de quem é que o nosso governo tem nomeado muitas vezes. Temos que nomear, uma das coisas é nomear pessoas capazes, pessoas que podem olhar o que tem que ser feito, pessoas que trazem soluções para o próprio problema para sanar. Então, falando disto, a escassez das divisas. Então, você vai ver que a maior parte da África depende do metical americano, né? E nós, mesmo com o nosso metical, nós somos impedidos a fazer nossos próprios negócios no nosso país. Para tu ir carregar hoje o produto na vizinha África do Sul, tem que ter RAND. Por que nós não podemos, por que o governo, qual é o papel que o ministro dos Negócios Estrangeiros faz para o país? Então, ele deveria lutar, ter essa visão de que o nosso metical que sirva pelo menos para esses países vizinhos. Não falo do país estrangeiro para matar fora onde usamos dólar, mas bem para a África do Sul, Zimbábue, que usamos o nosso metical. O metical indo para lá, compramos um produto daquele país vizinho. Saímos com benefícios também nós como Moçambique. Agora, enquanto dependemos de uma certa moeda e o processo é tudo demora, o Banco Central também vai lá, aplica as suas taxas lá, cada vez mais está a pressionar ou está cada vez a criar complicações. Vimos há dias uma fábrica de cimento estava a reclamar porque não consegue transportar o produto da matéria-prima da África do Sul para Moçambique. Por quê? Porque depende do RAND. Então, por que o governo não senta com o seu digamos, com o seu homólogo sul-africano, negociar, são um país vizinho, o que temos que fazer? Porque o prejuízo aí não sai para os governantes, sai para o próprio povo. Porque nós queremos comprar o produto no mercado, o produto chega caro, porque a pessoa tem que cambiar o metical para trazer no país, as coisas todas ficam caro.
E uma vergonha, bro, estávamos aqui a tratar sobre a pobreza. Uma vergonha ver um representante do Ministério da Agricultura dizer que não conhece o sustenta. Ele recebeu pastas. É essa pobreza que estamos aqui a falar hoje. Ele, como representante, teria negado dar qualquer depoimento, qualquer palavra. Agora, se ele diz que eu não sei de nada e só recebi pasta, é um insulto para o país. E são essas pessoas que o chefe do Estado, o governo no seu todo, deve dar uma reforma. Pessoas capazes que vão trazer soluções no nosso país para o país crescer. E não que o país continue a ir ao abismo deste, porque são pessoas incompetentes que não querem ouvir a opinião dos outros. Não podemos viver dependente toda hora, meu. O dólar é assim. Você para... Estava aqui a dar exemplo de um amigo que estava em Japão. Tem que deixar tudo, porque não tem o dólar para poder cambiar para levar o produto para Moçambique. O nosso país, o que faz como país? Por que temos lá o Ministério dos Negócios Estrangeiros? É para essas coisas. O Ministro dos Estrangeiros é para saber dialogar com os seus homólogos para ter soluções. Nós não queremos só ministros que andam a viajar. Queremos ministros que vão dialogar para o bem-estar do nosso país, que traz soluções para o nosso país. Para nós, uma pequena coisa, nossa, dependente que temos de depender do próprio arroz. Temos cheio de campos aqui, terras ricas para produzir, mas dependemos do arroz de Paquistão para chegar no porto de Maputo. Tem lá o aduaneiros, tem que aplicar taxa. O país não pode funcionar assim. E muito obrigado. Para não queimar o tempo, porque falar muito não é soluções, temos que conseguir abordar um pouco para conseguirmos continuar com o nosso debate. Muitíssimo obrigado. Caríssimo Xamboco, volto mesmo para si para, em 2 minutos, talvez responder uma pergunta. Como é que esta falta de divisas, insisto mesmo nisto, pode afetar até mesmo no pagamento de dívidas externas? Sabemos que Moçambique é um país africano que está endividado de diversas formas, inclusive foi anunciado que, muito recentemente que tem uma dívida de cerca de 1 bilhão de meticais. Como é que esta falta de divisas pode afetar o pagamento de dívidas externas, bolsa de estudo, até mesmo o funcionamento de empresas que dependem de importação? Em 2 minutos. Em relação a isto, isto pode afetar em várias formas o pagamento desses componentes todo, mas para isto é preciso que percebamos bem com o governador do Banco de Moçambique, porque ele insiste em confirmar que não há falta de divisas. Portanto, se isto continuar do jeito em que está, claramente que Moçambique irá enfrentar problemas sérios no pagamento dessas dívidas, porque somos dependentes e continuaremos a ser dependentes. E essa dependência é uma dependência que pode nos levar ao abismo. Então, por isso eu estava a dizer anteriormente que é preciso com que possamos trazer medidas urgentes para que antes desta situação avançar, nós possamos conseguir trazer medidas que possam resolver isto para não podermos irmos num nível que não vamos conseguir controlar. Então é preciso que possamos controlar isto o mais rápido possível para que não possamos ainda irmos mais além daquilo que é a nossa realidade. Muitíssimo obrigado. Aida Muxanga, insisto mesmo também numa pergunta que importa muito responder, possivelmente para que se tragam cá soluções para devolver as divisas estrangeiras para o território nacional. Qual o papel, de forma concreta, que o governo devia ter na captação de moeda estrangeira para evitar que haja ainda esta falta de forma ainda mais sustentável? Eu penso que, embora alguns ou os meus pares não concordem ou achem um pouco inconveniente, eu acho que o estabelecimento de parcerias internacionais seria um dos caminhos a seguir. Poderíamos estabelecer parcerias com organizações não governamentais, implementar programas sociais eficazes voltados para tanto acabamos agora de falar da questão de infância, poderíamos a busca de assistência técnica e financeira para fortalecer as capacidades técnicas e nas áreas críticas como a saúde, a educação. Poderíamos muito bem fazermos uma reforma a nível da gestão financeira, porque é preciso elaborarmos políticas claras daquilo que deve acontecer com a nossa moeda. O meu par aqui acabava de falar que
a nossa moeda praticamente não é válida no estrangeiro. Para a questão regional, nós não temos uma moeda assim com um valor considerável. Então, está na hora de fazermos uma diferença, apostarmos melhor naquilo, elaborarmos uma política que favoreça tanto a nossa moeda e que consigamos, a nível regional, estabelecermos um contacto para não dependermos só do externo, do dólar, também que possamos fazer alguma coisa, né? Penso que temos que, juntamente com os nossos líderes, nossos representantes, procurarmos soluções a nível econômico, a nível financeiro, para colmatar esta situação. Muito bem, muitíssimo obrigado. Caríssimo, há quem diga que este é um problema, uma consequência que resulta de uma falha estrutural na política cambial do Banco de Moçambique. Concorda com esta visão? Claro que concordo, aquilo que eu tentei abordar há pouco tempo, que o Banco Central, muitas das vezes, aplica algumas taxas lá que sufoca o nosso financiamento financeiro localmente, porque se nós estamos a entrar nesta fase, a casa-mãe que deveria nos criar condições para que não haja esse tipo de aplicações, então isso dificulta mais quem sonha um dia crescer politicamente. Então você vai ver o Banco Central, todos esses bancos pequenos estão lá dependentes do próprio Banco Central. O Banco Central, como banco-mãe, e é a mesma coisa, vocês como estão aqui no órgão televisivo hoje, há certas coisas que você depende, como o vosso órgão, vocês vão lá expor os vossos problemas. Esses problemas têm que ser resolvidos. Então o Banco Central tem que tirar aqueles juros que eles sempre aplicam, cada ano tem lá juros que eles andam a aplicar. Uma das condições que deveria ser mais proposta para o Banco Central é sentar junto dos governantes, e a colega aqui falou muitíssimo bem o que ela disse, e eu concordo com ela, embora que as ideias são diferentes, né? De que os governos devem aplicar uma política que não seja só política de depender quase em tudo. O nosso medical, honestamente falando, parece que serve só para as províncias nacionais, mas há países fora, falo do Zimbábue, por exemplo, o dólar zimbabueano, o kwacha malauiano, e usam para a fronteira de Niassa. Compra lá para Malau, usa, mas para aqui, na região sul do país, parece que o medical não funciona. Então, o Banco Central, o senhor Zandamelo, tem que fazer uma outra forma de estudar. Tinha algumas complicações com o banco, com o Mozabanco, que lá o Mozabanco iria desistir. Não, as coisas não podem continuar a funcionar assim. E nós, como a juventude, precisamos que sejam pessoas sérias, responsáveis, que podem nos trazer uma economia, porque essa economia depende do próprio Banco Central. Se o Banco Central aplica as taxas para o sistema financeiro, então vai dificultar mais ainda o nosso desenvolvimento como país. E muito obrigado, para não levar muito tempo, né? Muitíssimo obrigado. Já estamos mesmo a escassos minutos do término da nossa discussão. No entanto, porque estamos no mês da criança, importa-nos recuar um bocadinho no tema que estivemos a abordar sobre ter o Moçambique ter cerca de 80% das crianças a viver em situação de pobreza. E tal como foi abordado e concordado pelos nossos painelistas, não é somente em termos financeiros, mas saúde, educação, inclusive nutrição. Caríssimo Chamboco, volto mesmo para si para iniciar de forma muito breve esta discussão, porque já estamos mesmo para terminar. Qual é o papel dos parceiros internacionais neste cenário de pobreza infantil e por que é que os resultados ainda são tão limitados? Bem, eu penso que as organizações internacionais, nossos parceiros, têm mostrado uma disponibilidade em apoiar estas crianças, tanto como na fase da escolaridade, alimentação, a saúde básica, entre outros aspectos. Mas o que é aqui interessante é que como é que isto falha, né? Como o nosso jornalista, né, fez esta pergunta. Esta pergunta é uma pergunta que carece de uma explicação complexa. Em relação a isto, eu penso que é mesmo a questão de falta de políticas
claras para podermos superar estes desafios. Porque se nós formos observar, está lá a Unicef, que tem desempenhado um papel extremamente importante, estão lá outras organizações, Save the Children, têm demonstrado, ou seja, têm mostrado uma disponibilidade em cooperar nestes processos. Aqui é preciso que sejam aplicadas políticas claras para podermos ultrapassar esta fase. Conforme eu estava a referenciar a princípio que as políticas estão sendo aplicadas e essas políticas a gente acaba por notar que não são políticas eficazes, não são políticas que vêm responder totalmente àquilo que são anseios do povo. Então, é preciso que possamos reparar nas nossas políticas, que possamos reparar nas políticas já aplicadas para beneficiar taxativamente as crianças, observarmos o que está a falhar dentro dessas políticas que foram desenhadas e, se observarmos que é isto que está a falhar, temos que procurar retificar o mais rápido possível para que possamos sair desta fase para usufruirmos de uma outra fase. Eu gostaria de um dia ver esta camada das crianças no nível mais alto, no nível onde a criança, não importa que é do distrito, que é de uma localidade, a usufruir daquelas 3 refeições básicas, a usufruir de uma boa educação, a usufruir, portanto, de uma saúde boa. Então, esta criança acaba por crescer com aquela força de contribuir para um Moçambique melhor. Prontos, eu estava ainda a referenciar na primeira fase que o governo tem desenhado essas políticas, mas nesse momento é a hora do governo parar, olhar o que está a falhar nessas políticas, por que estamos nesta fase e observarmos se observarmos este erro, é preciso que este erro, que esta falha seja corrigida o mais rápido possível para sairmos nesta fase. É importante também dizer que nas políticas desenhadas sempre lá existem falhas. As políticas em si, elas não são perfeitas. As políticas dentro delas têm várias incongruências, por isso dentro das próprias políticas nós identificamos o problema, depois de identificar o problema passamos para aquela fase de discussão, passamos para a fase de implementação, passamos para a fase de avaliação. Essa fase de avaliação é a fase na qual a gente acaba por observar o que está a falhar, se essa política está a fluir bem, se essa política está a ter algumas dificuldades e se existem dificuldades, como podemos ultrapassar, se é para extinguir a mesma política, ser extinguida e avançarmos para outras modalidades. Por isso, é importante que passemos para esta fase de avaliação, avaliemos e que juntos nós possamos construir Moçambique melhor, juntos nós possamos contribuir para que as crianças possam crescer num ambiente sereno, para que as crianças possam crescer num ambiente saudável, para que as crianças possam contribuir para um Moçambique melhor, para que as crianças possam, no futuro mais próximo, eu gosto de usar essa expressão, no futuro mais próximo, para que possam trazer aquilo que nós esperamos. O que nós esperamos? Esperamos para que quando essa criança cresce, possa trazer seu contributo para o desenvolvimento do nosso Moçambique, né? É isso que nós esperamos para esta criança. Então é preciso que haja rigor na avaliação dessas medidas para que os próprios investidores internacionais que estão nos ajudando dia após dia para no futuro mais próximo eles dizer vale a pena ajudar Moçambique no âmbito de desenvolvimento ou nos projetos de desenvolvimento para as crianças. Então, assim, com esse número de 80%, é difícil eles louvar o esforço que tem sido feito, mas o governo está a trabalhar em vista a reformar, a trazer políticas mais adequadas para esta camada juvenil. Muitíssimo obrigado. Aida Muxanga, continuando a falar sobre as políticas, acredita que há de fato uma desconexão entre as políticas sociais do governo que tem procurado implementar e a realidade que as famílias vivem no terreno? Lembrando que ainda no âmbito da celebração do Dia das Crianças, o Presidente da República reafirmou o compromisso do governo
em proteger as crianças? Eu penso que não há nenhuma desconexão, embora a realidade seja outra e o nosso governo, com as capacidades que tem, vai fazendo o que pode. Nós não podemos nos enganar em dizer que as coisas devem ser automáticas, né? Não são automáticas. Quando o presidente diz que há de reafirma o compromisso que ele tem em salvaguardar os interesses dessa camada, é no sentido mesmo de querer ampliar aquilo que já vinha o seu homólogo a fazer, que é minimizar, porque é difícil a gente desenhar uma política que cumpra na totalidade. Nós temos uma coisa que, não sei se eu vou falar que é cultural, né? Até podemos criar condições para haver uma boa assistência às crianças, mas há uma cultura dentro da comunidade moçambicana que não é boa, de desvios, de falta de compromisso com o trabalho. As pessoas, quando são dadas uma tarefa, não fazem como devem fazer. Então, embora, mesmo que o presidente, mesmo que as pessoas queiram criar uma política saudável, garantam assistência médica, medicamentosa para as crianças, as carteiras, a estruturação de escolas, um lugar saudável para que as crianças possam estudar bem. Se haver alguém que não compromete o sentido daquele trabalho, de nada valerá esses esforços. Então, a sociedade, as pessoas, acho que as próprias crianças têm que ter ciência de que os nossos representantes estão a fazer um esforço para colmatar esses todos os sentidos que nós acabamos de referenciar aqui, da fome, da desnutrição, da educação, mas é importante que a sociedade pare com esse sentimento de corromper, ser corrompido, fazer as coisas que devem ser feitas. Se nós injetarmos um valor para a educação, para a saúde, para a nutrição no seu todo, nós temos que salvaguardar que isso possa chegar naquela criança e não desviar, porque o desvio é que estraga, vai estagnando o país. Nós temos que fazer as coisas acontecer e não só não fazer e depois pensarmos que vamos culpar os nossos representantes. Os nossos representantes estão ali para salvaguardar os nossos interesses. E eles, quando fazem isso, nós como sociedade, nós como família moçambicana, nós temos que fazer sentir essa presença do nosso governo. Então, eu apelo à nossa sociedade para que coloque a mão na consciência, pare com questões de corrupção, façam, se tiverem algum investimento, alguma coisa para fazer em prol das crianças, que façam acontecer em vez de desviar, porque os desvios é que têm estragado muito. Há investimento, mas na prática não acontece nada, então tem que haver mudança de comportamento, haver essa ruptura. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Caríssimo Manuel Moiane, na mesma senda desta última pergunta colocada à Aida Muxanga, acredita que o Estado está efetivamente a cumprir aquela que é a sua responsabilidade constitucional de promover, como também proteger os direitos das crianças? Não. Eu digo que não, porque falou-se aqui um pouco das ONG, das organizações que têm ajudado o nosso país e as crianças. Mas nós temos assistido, meu caro moderador, que ultimamente essas organizações acabam abandonando o país devido à política que o nosso governo tem lá feito com aquelas organizações. Eu, por acaso, acompanhei a situação de Tete, em Mutarara, que um dos padres, uma coragem daquele senhor, temos muitos moçambicanos, mas andam aí escondidos, que dizem que são doutores, não conseguem denunciar o que está errado. O padre falou tudo perante ao chefe do Estado, que há pessoas, nós como padres, doamos comida, mas a comida não chega à comunidade. O governo executivo distrital provincial desvia a comida para a tua família. O que nós estamos a fazer como país? Não estamos a fazer nada. Agora, falando, a colega que disse que o governo tem feito o que ele consegue fazer, acho que não pode ser assim.
São 50 anos. Uma independência grande, 50 anos uma vida. Agora, temos que esperar daqui a mais 50 para 100 anos para conseguir vermos que o país está a crescer? Não. De pequenas coisas nós podemos ir muito longe, progredir para ir longe. Para nós estarmos aqui a depender até do próprio feijão, temos que depender. Há certas coisas que o governo deveria investir. Falo muito da área da agricultura, por exemplo, a pesca. Investir. Garantir emprego para os jovens. É muita coisa que temos que debatermos. O governo existe, se temos um governo, mas tem que deixar ter aquela mão política que coloca nas empresas privadas. Tem que ter aquela mão que se alguém vem de bom coração, quer ajudar a comunidade, que deixe a pessoa fazer o seu trabalho livremente. E não perseguir o governador, tem que ir lá, tem que ir lá andar a perseguir, tem que ir lá fechar as contas. Conta de quê? Se o governo não consegue atender às necessidades do povo, mas vê alguém que tem dinheiro que quer ajudar, que deixe a pessoa criar condições para ajudar. Existem pessoas empresárias que querem criar condições para certa localidade, mas às vezes é proibido porque já que não é do governo, não faz parte do partido, não pode investir, não pode criar condições. Exemplo de falar do Muxunga. Em Muxunga havia empresários que queriam fazer estrada, com dinheiro do bolso, paralisaram. Em Muxunga tinha alguém que queria fazer fábrica de sumo, paralisaram tudo. Agora, porque não pertence ao governo, porque é da oposição, porque não pode ser assim, que deixe, é o bem da comunidade, o bem do crescimento do nosso país. É simples. E muito obrigado. Sim, eu até queria recuperar aí uma palavra da painelista ali. Ela disse que deve existir a vontade de trabalhar. Obviamente deve existir esta vontade de trabalhar. Esta responsabilidade ela não deve só ser deixada por parte dos dirigentes do alto escalão. Estou a dizer, não pode só ser deixada para o presidente da República, não deve só ser deixada para o ministro de Educação, não pode ser deixada para o ministro de Justiça. Essa é uma responsabilidade, é um trabalho que exige, portanto, colaboração de todos aqueles que representam o povo. Não deve existir lá o espírito de querer desviar os 50 centavos que é dado àquela criança que encontra-se naquele distrito, que encontra-se naquela zona recôndita. Portanto, é preciso que possa existir essa vontade por ambas partes, porque se essa vontade existe só por parte do presidente, esta vontade existe só por parte do ministro de Interior, essa vontade não vai se manifestar nessas áreas, porque eles devem trabalhar em colaboração com muitas equipas e pedimos seriedade nessas equipes para que o que é financiado para o povo, seja beneficiado diretamente ao povo de César, o que é de César, né? Então, é preciso que observemos com rigor esta parte, que trabalhemos com vontade, que trabalhemos como profissionais. É isso que Moçambique precisa neste momento para podermos passar desta fase o mais rápido possível. Eu creio que não vai se passar na sua totalidade, mas esperamos que haja mudanças significativas nesse número de 80%, porque é um número que não agrada a todos, é um número que não agrada aos pais, às crianças. Não, este é um número de não agrado a todos, então é preciso que haja seriedade nos trabalhos que têm se feito para ajudar as mesmas crianças, para ajudar as comunidades. Haja seriedade, volto a repetir, haja seriedade neste processo. Só com a seriedade nós vamos conseguir alcançar um Moçambique melhor, vamos conseguir alcançar resultados positivos. É só com a seriedade onde nós podemos conseguir ultrapassarmos este número. Se não levarmos isto a sério, amanhã, depois de amanhã, podemos vir aqui dizer que estamos nos 90%. Mas se levarmos isto a sério, podemos vir aqui amanhã, depois de amanhã, dizendo que estamos nos 45%. E é esta seriedade que eu espero, é esta seriedade que eu penso que irá ser feita para que possamos dizer que estamos nos 45% e não 90%. Temos que descer, não podemos subir para cima, mas sim descermos este número para 40%, 30%, e é isso que se espera. Muito bem, pode aproveitar para deixar as suas últimas considerações. Sim, em relação às últimas considerações, caros telespectadores, pais, crianças, eu tenho a dizer que o país é nosso, né? O país é nosso. Este número é um número que reflete a realidade do nosso país. Portanto, é preciso que os nossos dirigentes
ajude a observar as políticas desenhadas para podermos passar esse número o mais rápido possível. Peço a si, pai, a si, mãe, para colaborarem neste processo. E também gostaria aqui de deixar em breve mesmo a questão dos professores. Né? Tem professores que estão a reclamar dia após dia em relação a horas extras, estas horas extras que já foram avançadas com o chefe do Estado, que estão sendo pagos, mas eu tenho recebido informações em diferentes distritos que estas ainda não estas horas extras ainda não refletiram na conta desses funcionários. Então peço ao chefe do Estado para que olhe mais nesta perspectiva, para que olhe mais nesses aspectos, para que os professores possam trabalhar de bom agrado, para que os professores possam trabalhar livre, porque se os professores trabalham livre, eles vão transmitir conhecimento eficiente para que estas crianças, os jovens, para que possam contribuir para Moçambique melhor, não só para professores, tanto como enfermeiro, todas aquelas camadas que enfrentam dificuldades em termos de pagamento. Peço que o nosso governo já começou a olhar nesses aspectos, então peço que olhe mais nesses aspectos, que esse processo possa ser finalizado e para que não haja mais discussões, para que não haja mais conversa sobre isso, sobre esses aspectos todos. Então esperamos que nos próximos dias ouvir os professores que já foram pagos na totalidade, ouvir que os médicos já foram pagos na totalidade, é isso que a gente espera e o chefe do Estado tem desempenhado um papel extremamente importante nesse aspecto, então esperamos que sejam pagos na totalidade. Muito bem, muitíssimo obrigado, Aida Muxanga. Últimas considerações para esta edição de terça-feira. Muito agradecida pela palavra. As minhas últimas considerações vão para os pais, a todos os pais, que observemos não só porque estamos no mês das crianças, mas como uma planta, né? Que ela precisa ser regada com muita atenção, que monitoremos as nossas crianças em casa, a ida, saída da escola para casa, que possam monitorar de melhor forma, avaliar, que cresçam as nossas crianças para o melhor de Moçambique e também encorajar o nosso governo para que continue a trabalhar, mesmo com as dificuldades que estamos a ter, a verificar, encorajar mesmo para que possamos encontrar políticas melhores para melhor avançar com o bem-estar do nosso país. Muito agradecida. Muitíssimo obrigado. Manuel Moiano, últimas considerações. Bom, como fecho, quero agradecer a si e à televisão por o espaço. Cumprimento a todos os famílias que estavam conectados à vossa televisão. Quero aqui, de uma forma resumida, pedir ao quem de direito para que nós, como povo moçambicano, precisamos de paz, precisamos que os nossos dirigentes, não falo do topo como Presidente da República, falo de todo dirigente, não importa que é administrador, ex-estado do bairro, Presidente do município, todos esses são nossos governantes, devem pautar pela paz e conversações. A polícia do trânsito, a polícia municipal que anda a nos criar problemas nas ruas, nas estradas, e somos obrigados, nós, com o próprio nosso dinheiro nas mãos, somos obrigados a caminhar um longo percurso porque há prestação de transporte. Então, o município, não falo só de uma, falo todos os municípios, devem saber negociar com os transportadores, negociar com os taxistas, para não voltarmos a ter um terror no país. Aquilo que eu acompanhei em Tete, em Chimoio, mesmo aqui em Maputo, aí no Mercado Estrela, estavam a disparar contra pessoas indefesas. Aquilo é estranho para um país que está a tentar lutar para alcançar a paz. Tivemos manifestações há 4, 5 meses atrás. Tudo parou, o Estado se disponibilizou para se encontrar com o seu irmão, para que o país tenha uma paz tranquila. Nós agora circulamos daqui para Nampula, daqui para Tete normalmente. Antes era difícil disso acontecer, porque havia manifestações. Então, o mesmo apelo que ele apelar os nossos governantes dos municípios, das vilas todas, que tenham coragem de enfrentar a população e falar, negociar, ouvir o que eles querem. A população não é só aquele que está no gabinete, é aquele também a mãe que vende couve, que vocês vão cobrar imposto de 5 meticais para pôr no vosso cofre. Então, senta com essas mães, converse com eles. Se não há falta de mercado, criam condições para dar mercado às nossas mães. Se há falta da praça para os taxistas, criam condições, porque essas pessoas
paga por esse serviço. E muito obrigado, até a próxima terça-feira. Muitíssimo obrigado, caríssimos painelistas. Igualmente agradecemos a si, caro telespectador internauta, que nos acompanhou nesta única edição do Linha da Frente, que passa todas as terças-feiras às 20h45 na TMT Posição 17, como também no YouTube, página FTV Lives. Nós prometemos voltar na próxima terça-feira com mais temas a serem discutidos e agradecemos imenso mais uma vez, e tudo quanto nos resta fazer é agradecer e igualmente desejar ao caro telespectador internauta que tenha uma semana laboral abençoada. Até lá, fique bem.